Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje nós iremos falar sobre a primeira lei de Ohm, como vocês podem ver aqui na tela, tá? A primeira lei de Ohm ela é responsável pela relação entre resistência elétrica, tá? Que a gente indica pela letra R maiúscula, tá bom? Resistência. Só adiantando para vocês já, resistência nós estudamos ela ano passado, e nós sabemos que dentro do sistema internacional a unidade de padrão é o ohm, só que vale lembrar para vocês que vai existir, por exemplo, o quilo-ohm, que é 1000 vezes o ohm, pode existir o centi-ohm, o milli-ohm, o nano-ohm e dentre outras é, unidades de medidas que podem estar associadas. Tudo depende de qual questão a gente tem. Temos ainda a DDP, que nós vimos também semana passada, DDP, ou diferença de potencial, né, o nome completo, isso aqui é a abreviação, ou tensão elétrica. Ela é dada em volts e a corrente elétrica indicada pela letra I, tá? Que é intensidade de corrente elétrica. E ela é dada pela unidade ampere, tá? Então, nós temos aqui embaixo ó, a fórmula que relaciona a primeira lei de Ohm. Ela diz que a resistência elétrica é a razão entre a DDP e a corrente elétrica. Então, dado o circuito elétrico, esse circuito ele vai possuir um aparelho, esse aparelho, esse equipamento elétrico, ele possui uma determinada resistência elétrica. Um fio ideal é aquele que não influencia no circuito, ou seja, praticamente na vida real a gente sabe que nós não temos um fio ideal assim que não modifique aí, que não tenha resistência no próprio fio, tá? Mas o fio ideal é aquele que nós consideramos que essa resistência do fio é quase zero, então só vai ter resistência no equipamento. Depois a gente vai ver resistência no gerador, mas isso é algo para o futuro, tá? Algo para as próximas aulas. Então o gerador ele possui uma resistência elétrica, por enquanto ela vai ser desprezível, tá? Existe uma diferença de potencial entre os terminais, né, o polo negativo e o polo positivo do gerador, certo? E a corrente vai seguir esse padrão aqui. Bom, na prática nós temos, na prática não, na teoria nós temos essa fórmula aqui, só que na prática nós utilizamos ela nesse formato aqui, ó, U igual a RI. É a mesma fórmula, só passar o I para o outro lado multiplicando, ou seja, nós particularmente para esse conteúdo aqui, nós deixamos a fórmula nesse formato para ser mais fácil de decorar ela, tá? O igual a RI. Bom, só que aí tem o detalhe, tá? Se você quiser calcular resistência, você deixa ela assim, calcular a DP, você deixa ela assim, e se você quiser calcular a corrente, você passa, agora, ó, passa o R para o outro lado dividindo, então fica U sobre R, tá? Que aí também dá para calcular as três variáveis. Bom, eu indico para vocês aprenderem somente essa, tá? Que a partir dessa você pode usar as outras duas, é só passar o R ou o I para o outro lado dividindo. Bom, vamos às observações que nós temos aqui. Ó. Considerando-se uma mesma DDP, quanto menor a resistência elétrica do equipamento, maior será a corrente elétrica formada. Então, quanto menor a resistência, maior é a corrente. Em contrapartida, quanto maior a resistência, menor a corrente. Isso é, resistência e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Matematicamente, elas vão aparecer desse formato aqui, ó. Uma letra vai estar na parte de cima da fração e a outra letra, né, a outra variável que indica, né, a expressão, vai estar na parte de baixo de uma fração. E isso indica que elas são grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, pode-se concluir que a resistência elétrica está relacionada com uma dificuldade que o equipamento oferece à formação de corrente elétrica. Ou seja, tá? A resistência, como o nome já sugere, ela impõe uma certa resistência para que a corrente elétrica percorra o fio. Então, ela impõe uma certa resistência. Então, os elétrons que estão passando no fio, quanto maior for a resistência, mais devagar eles irão passar, certo? Vamos aqui, como eu comentei com vocês, dentro do sistema internacional, a unidade é o ohm.
Em algumas situações, pode ser conveniente conhecer uma grandeza inversa da resistência elétrica, denominada condutância elétrica, né? A resistência elétrica é uma, então a condutância, como o nome sugere, vai ser o inverso da resistência. E aí nós escrevemos dessa maneira aqui, ó, a condutância é igual a 1 sobre R. Dentro do sistema internacional, nós escrevemos o S de Siemens, tá? Para a condutância. Bom, como eu mencionei para vocês no início, a fórmula mais interessante que nós temos para a primeira lei de Ohm é dada por essa relação aqui, ó, U igual a RI, tá? O DDP igual a resistência vezes corrente. Essa relação matemática aqui, ela se torna uma função do primeiro grau, isso é, y igual a o nosso f de x, que nesse caso aqui seria o r vezes x, tá? O y aqui seria ddp e o i seria corrente, tá? Seria basicamente uma função do primeiro grau, ou seja, nós temos aqui a variável y representada pela letra U e a variável x representada pela letra I. E o R seria aquela constante, tá? Essa constante aqui, que vai dar essa relação entre U e I, tá? Entre DDP e corrente elétrica. O gráfico, como é uma função do primeiro grau, ela começa, claro, do zero e vai até o infinito aqui como uma reta. E aí, às vezes, aí, qual que seria o detalhe importante aqui no gráfico que eu já vou adiantar para vocês? O detalhe importante quando eles dão uma questão de gráfico com esse formato, utilizando a primeira lei de Ohm, é o seguinte: vamos supor que aqui seja um 4 e aqui seja um 8. Aí, vamos supor que aqui seja, sei lá, aqui seja um 20, tá? Aí a pergunta seria o seguinte, ó, quanto seria esse aqui, ó? Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar o teorema de Tales, ó. O 8 está para 4, assim como o 20 está para esse x aqui, ó. Multiplicar cruzado e resolver, ó. 8x é igual a 20 vezes 4, que dá 80. Eu já quero dar a resposta, né? Então, x é igual a 80 sobre 8, ou seja, o x, esse x aqui vale 10 amperes. Então, questões desse formato aqui, ela traz essas informações aqui para gente de relação entre DDP e corrente elétrica. É claro que você poderia ter resolvido isso dessa maneira aqui, ó, U igual a RI, tá? Usando essa fórmula aqui também. Mas, para esse contexto aqui, às vezes é mais fácil usar uma regra de 3 ou uma razão em proporção. Por fim, associando com uma aula passada, que nós estudamos sobre potência, tá? Do setor B, a gente viu que potência é DDP vezes corrente. Então, se eu uso essa fórmulazinha aqui, ó, eu posso descobrir duas novas fórmulas para potência. Uma usando resistência e corrente, e a outra usando DDP e resistência, tá? São duas fórmulas a mais aí para a gente decorar. Então, observem que essa fórmula aqui é usando a relação dessa outra de cima. Você substitui os valores aqui para obter novas fórmulas para potência, tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, senhor. Bom, então vamos fazer os dois exercícios que a gente tem aqui, tá? Em seguida, eu vou abrir a atividade da aula do dia 3, que o Alf falou que eu não abri, lá para vocês fazerem, e passar uma atividade de hoje, tá? Vamos lá para as questões, ó. A primeira questão diz o seguinte: nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificados segundo essa tabela aqui. Então, até 10 miliamperes, dor e contração muscular. De 10 a 20, aumento das contrações musculares. De 20 a 100, parada respiratória. Deixa eu adicionar aqui. A Mércia. De 100 a 3 amperes, tá? Fibrilação ventricular que pode ser fatal. Ventricular está relacionada com o pulmão, tá? Não faço ideia, mas espera aí, deixa eu ver aqui no, vamos ver aqui no Google, né? Espera aí. Como que é o nome mesmo?
Fibrilação ventricular. Vamos ver o que é isso, que eu não faço a mínima ideia do que é. Bom, fibrilação ventricular consiste numa alteração do ritmo cardíaco devido a uma aceleração dos impulsos. Então não tem nada a ver com pulmão, tá, gente? Tem a ver com o coração. Então, vamos voltar aqui. Agora a gente já sabe o que é. E aí, acima de 3 amperes pode causar paradas cardíacas, né? Ou queimaduras graves. Ou IOI, né? Pode ser os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Considerando que a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1500 ohm, em qual das faixas se enquadra uma pessoa que segura, por exemplo, um fio a 220? Então aqui é bem simples da gente resolver essa questão. Vou até resolver aqui, ó. Primeiro, é, vamos lembrar o seguinte: essa fórmula aqui é a mais simples de nós decorarmos ela, tá? U igual a RI, tá? Algumas pessoas decoram chamando ela de URI, tá bom? E observe o seguinte, ó, eu sei quanto que vale a DDP, vale 220 volts. Eu sei quanto que vale a resistência, que é 1500. E a intensidade vale I. Então, eu quero saber o I. Então, vou passar o 1500 para o outro lado dividindo. Então, 220 dividido por 1500. Tá? Posso simplificar aqui e posso dividir por 2. Tá? Então, se eu divido por 2, o resultado vai dar 11 sobre 75. Então, vamos dividir aí, né? 11 dividido para 75. Nós vamos acrescentar um zero aqui, o zero e a vírgula. Né? 110 dividido para 75 dá 1. 1 vezes 75 é 75. Subtraindo aqui, vamos ter aí 35. Acrescentamos o zero. E aí o número que eu multiplico por 75 que fica próximo de 35, deixa eu ver, por 2, então é por 4. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. E aí vai sobrar 50. 50 não dá para dividir, então acrescento zero. 500 dividido para 75. Por 4 dá 300. Então, por 6 vai dar 600. Então, é por 5. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2 de novo. 5 vezes 7 dá 35. Mais 2, 37. O Kelly. Opa, então dá por 6, daria né? 0, então eu ia falar isso agora, daria 0,14, ficaria uma dízima periódica, não sei se Você já fez o cálculo aí? fiz. Então, beleza. Então, a gente já sabe o que vai dar esse valorzinho aqui. Então, o valor da corrente é 0,146, tá? Observem que todos os valores que estão aqui, ó, tá em miliampere, tá? Mili é quando você divide por 1000. Então, esse valor aqui, na verdade, ele é 0,00. Opa, vou apagar aqui. Esse valorzinho aí, na verdade, é 0,010, tá? Amperes. Ou seja, você está dividindo por 1000. Nesse caso aqui, se a gente for transformar em miliamperes, vai ficar 146 miliamperes. Ou seja, está entre 100 até 3 amperes, tá? Ou seja, a pessoa pode ter uma fibrilação ventricular que pode ser fatal. Ou seja, pode aumentar o ritmo cardíaco da pessoa, fazendo com que isso seja fatal. Então, a resposta correta seria a letra D, a número 4, tá? Ela está aí entre 100 a 3 amperes, entre 100 miliamperes a 3 amperes. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vejam que, tipo assim, ó, eu fiz esse cálculo aqui porque na prática, por exemplo, no Enem, vocês vão ter que fazer o cálculo na mão, tá? Dá para fazer, não é tão difícil assim, não. Bom, então com isso a gente fez a questão 1, né? Só usar uma fórmula e a parte mais difícil aqui é dividir. Então percebam que a parte mais chata aqui que tem é a divisão, que é uma coisinha básica aí do ensino fundamental. Agora vamos para a questão 2, ó. Uma questão que tem gráfico. Ó, o filamento de uma lâmpada incandescente submetido a uma tensão U é percorrido por uma corrente de intensidade I. E o gráfico, esse gráfico aqui, mostra a relação entre I e U. Bom, já adiantando para vocês, esse gráfico aqui, ó,
ele não é o mesmo desse gráfico aqui, tá? Observe que aqui, ó, é U versus I, ó, U versus I. E aqui eles fizeram o contrário, eles fizeram I versus U aqui, tá? Eles fizeram o contrário aí, porque fazendo o contrário, o gráfico não é uma reta. A seguir, as informações se referem a essa lâmpada, desse gráfico aqui, ó. Primeiro, a resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada. Bom, aqui a gente já pode dizer, pessoal, que essa aqui é falsa, tá? A primeira afirmação ela é falsa, o que indica para a gente que a letra A e a letra D elas já são descartadas. Por quê? Gente, só vai ser a mesma resistência quando o gráfico for uma reta, tá? Pode ser uma reta partindo daqui ou de qualquer outro lugar, quando o gráfico for uma reta, tá? Então, quando o gráfico for uma reta, aí é a mesma resistência. Nesse caso, não tem como ser a mesma resistência, ó, porque olha só, a gente sabe que U é igual a R vezes I, tá? Então, como a gente aprendeu, a resistência é U sobre R, sobre I. É só a gente dividir, ó. Então, quando você pega, ó, 2 e divide para 0,1, o resultado dá 20. Quando você pega o 4 aqui, ó, e divide aqui por 0,2, o resultado dá 20. Mas quando você pega o 6 aqui, ó, e divide por 0,25, que aqui entre o 0,2 e o 0,3 é 0,25, tá? O resultado não vai dar mais o mesmo, tá? Então, existe essa diferença aqui entre esses valores. Agora vamos lá, para a segunda afirmação. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Ó. A gente pode perceber que também é falsa. Não precisa fazer conta nenhuma, é só olhar para o gráfico. Mas, professor, como assim? Vocês estão vendo que está aumentando? Está aumentando. Então não tem como diminuir, tá? Pelo contrário, está aumentando. Falso. Letra 3. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Então, olha só. Nós sabemos que a potência é igual a U vezes I. Ó, tá vendo que o U está aumentando? Ó? O U está aumentando. Tá vendo que o I também está aumentando? Então, se os dois aumentam, se os dois estão aumentando, esse carinha vai ter que ser o quê? Tá aumentando, porque eu pego duas coisas que estão aumentando e multiplico, o resultado delas tem que fazer o quê? Aumentar junto. Logo, a única correta é a número 3, ou seja, letra C, tá? Letra B e E estão incorretas, tá? Então, a letra C é a alternativa correta. Bom, então, deixa eu parar de apresentar aqui, voltar aqui com vocês. Então, pessoal, é isso aí, tá? Não tem mais o que fazer, é só a gente aplicar a fórmula. Existem, claro, outras questões que são bem mais tranquilas de calcular da primeira lei de Ohm, certo? Eu vou mostrar uma para vocês aqui, para vocês verem. Só para vocês terem um gostinho de como é fácil, tá, essas questões. Bom, olha só. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. Então ele quer saber qual que é a DDP. Fácil, tá, pessoal? Então vai existir questões assim. U é igual a R vezes I. Bom, eu sei que o R vale 100 e eu sei que o I vale 20 miliamperes. Só que eu não posso escrever 20 miliamperes. Eu tenho que escrever 0,020, porque o mili, tá? Esse prefixo M aqui é dividir por 1000, então eu tenho que dividir por 1000. Bom, é só multiplicar aí. É só lembrar que quando a gente multiplica por 100,
a gente, na verdade, transfere para a direita aí 2 casas decimais para a direita, então o resultado vai dar 2 volts, tá? Então, multiplicar por 100, a gente vai fazer com que a vírgula ande 2 casas para a direita. Pronto. É a letra A. Então, a gente já resolveu a questão. Eu mostrei essa daí para vocês verem como é fácil esse conteúdo. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou interromper aqui a gravação e em seguida eu vou estar fazendo a chamada, então não saiam.